Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa segunda videoaula do nosso curso de nivelamento em matemática. Para você que não me conhece, eu sou o professor Lúcio e hoje a nossa aula vai ser sobre números inteiros, jogos de sinais e expressões numéricas. Vamos começar? Olha aí, ó. A primeira coisa que a gente vai falar é a respeito dos jogos de sinais, dos nossos números inteiros. E aí a gente começa a falar sobre os números positivos e números negativos. Se você não sabe o significado deles, é que um número passa a se dividir em dois, porque aí a gente diz, por exemplo, que o número 3, ele não é só mais o número 3, ele é o número 3 negativo e ele é o número 3 positivo. Isso faz com que você comece a pensar no significado desse número, o que pode ser 3 positivo e o que pode ser 3 negativo. E aí, nesse caso, pensa assim comigo, ó. 3 positivo seria algo que você possui, 3 negativo já seria algo que você está devendo. Sendo assim, começa a fazer sentido a gente começar a fazer as operações com esses números. E aí nós temos a primeira, ó. A primeira operação, ou jogos de sinais que a gente chama, é o que fala sobre adição e subtração. Nessa regra você tem o seguinte, você tem duas partes. A regra que fala sobre jogos de sinais, em que a gente tem sinais iguais, e aí tu pode estar percebendo o seguinte, ó, que sinais iguais não é só positivo e positivo, também é negativo e negativo. E o que a regra fala? A regra diz o seguinte, que se os sinais são iguais, você soma e conserva o mesmo sinal. E aí tu tem o seguinte, ó, 25 positivo e 30 positivo vai dar 55 positivo. Se eles fossem 25 negativo e 30 negativo, aí a gente teria já 55 negativo. Pensa aí no seguinte, ó, os dois exemplos eram sinais iguais e os dois você precisou somar, mas no que era positivo, continuou positivo, no que era negativo, continuou negativo. Isso só para sinais iguais. Quando a gente tem sinais diferentes, aí a gente tem que pensar no seguinte, ó, a regra muda, porque aí você já tem o seguinte, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Subtrai normalmente, tá? Porque aí, olha só, quem são os dois números envolvidos aí nesse nosso exemplo? É 25 e ele é positivo, e o 30, que ele é negativo. Subtrai normal, 30 menos 25 vai dar 5, só que esse 5 vai ficar com um sinal negativo, porque 30 era o maior e era negativo. Quando você vai para o segundo exemplo, aí você já tem o 25 negativo e o 30 que é positivo. Subtração normal, 30 menos 25, só que aí o resultado fica positivo, porque nesse caso o 30, que é o maior, ele é positivo também. A diferença que a gente tem agora para o jogo de sinal, quando a gente trabalha multiplicação e divisão, e que tu tem que prestar bastante atenção, é que esse jogo de sinal, ele só serve para uma coisa, só para dizer com que sinal esse resultado vai ficar. Olha aí o nosso exemplo, começando com os sinais iguais. Está pedindo para multiplicar. Se está pedindo para multiplicar, multiplica. 12 vezes 12, 144. E embaixo também tem 12 vezes 12, que também é 144. E nota que nos dois aí exemplos a gente está trabalhando com sinais iguais. Mais e mais e embaixo menos e menos. E tanto faz, turma. Aqui vai ficar positivo nos dois casos. Quando tu vai observar, quando os sinais são diferentes, aí sim tu presta atenção no seguinte, olha, se são sinais diferentes e é multiplicação, tu vai continuar multiplicando. Só que, se são diferentes, automaticamente o resultado fica negativo. E não importa quem é o maior, tá bom? Não tem história de sinal do maior. Sinal do maior, lembra, é só lá na adição e subtração quando temos sinais diferentes. Aqui é multiplicação, você vai multiplicar mesmo, tá ok? E aí a gente fala também, ó, além da própria multiplicação, que é o jogo de sinal que também vale para divisão, a gente também fala sobre as potências.
E se tu parar para pensar um pouquinho, uma potência, ela não é mais do que uma multiplicação, só que é uma multiplicação com número repetido. Como assim? Olha só, eu coloco aqui, ó, 5, que é a nossa base, elevado aqui ao expoente 3, 5 elevado à terceira. O que significa? O número que está na base, aí o 5, é ele que vai ser multiplicado, ele por ele mesmo. E aí o 3 me diz quantas vezes é que eu tenho que fazer isso. Fica ligado que não é 5 vezes 3, é 5 vezes 5, ele por ele mesmo, 3 vezes. E aí tu tem, ó, 5 vezes 5, 25, e 5 vezes 25 vai dar 125. E esse resultado aí, ó, é o que a gente chama de potência, ou o nosso resultado. Tranquilo? E aí, quando tu para pensar o seguinte, olha, tem um detalhe também muito importante, que é a respeito do valor do sinal da tua base. Porque a tua base pode ser positiva, e aí não tem problema nenhum, isso não vai ter nenhuma diferença. Isso não vai influenciar em nada o expoente ser par ou o expoente ser ímpar. Você vai fazer só o que está pedindo. No nosso exemplo aí, ó, 2 elevado à quinta, é para multiplicar o 2 ele por ele mesmo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E não esquece, não é 5 vezes 2, é 2 vezes 2, 5 vezes. E esse resultado aí, ó, dá 32. Do mesmo jeito aí que a gente teria que observar, e isso influencia muito, se fosse o contrário. Se o 2 que fosse a base e o 5 é que fosse o expoente. Aqui, ó, repetindo, ele não precisa que você coloque o sinal quando é positivo, mas, por outro lado, se for negativo, aí tu já tem que prestar uma atenção dobrada, porque vai influenciar o quê? Vai influenciar se o expoente é par ou se o expoente é ímpar. Por quê? Conforme você for repetindo esse número negativo, se você repete ele uma quantidade ímpar de vezes, o resultado vai ficar negativo devido ao jogo de sinal, aquele da multiplicação que a gente falou agora há pouco. Você multiplica, se os sinais forem iguais, o resultado fica positivo. E aí, esse resultado vai multiplicar o número que ficou sobrando. Então, menos 5 vezes menos 5, sinais iguais. 5 vezes 5, 25, sinais iguais, positivo. Ainda tem o terceiro número, e esse é negativo, e não são mais sinais iguais agora, são sinais diferentes. 25 positivo vezes 5 negativo vai dar menos 125, ok? De forma que a gente divide isso em duas regras, olha só. Se a base for negativa, se o expoente for ímpar, então o resultado também é negativo. Agora, por outro lado, se esse expoente for par, agora o nosso resultado vai ficar sempre positivo, tá bom? E aí isso também se explica por causa do jogo de sinal envolvido aí na nossa conta. E aí eu vou separar aqui mais alguns exemplos para ti, ó, para te não ficar com dúvida. Aí nós temos o menos 2, base negativa, e aí o cálculo está feito aí para vários. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Presta bem atenção aí, ó, que quando o expoente é ímpar, o resultado está dando negativo. Quando o expoente é par, o resultado está dando positivo. E faz aí o jogo de sinal direitinho, tu vai ver que dá certo essa conta. Uma outra operação que a gente também fala bastante sobre ela é a radiciação. E a radiciação tem a ver também com a potenciação, porque ela é justamente o contrário. Quando a potenciação pede que você faça uma multiplicação com aquele número, repetindo ele a quantidade de vezes que diz o expoente, a radiciação já te pede o contrário. Na radiciação, ele já pede para te achar qual é o número que multiplicado aquela quantidade de vezes que está sendo colocada lá no cantinho da raiz, ó. No caso da raiz quadrada nem aparece, mas a gente sabe que é o número 2, então olha só, ele quer saber qual é o número que você multiplica 2 vezes para que o resultado dê 4, multiplica ele por ele mesmo, e esse número é o 2.
Quando você faz isso, ó, no segundo exemplo, raiz quadrada de 16, ele quer saber qual é o número que eu multiplico ele por ele mesmo 2 vezes para o resultado da 16. E esse camarada é o 4. Quer ver? Ó? 4 vezes 4 vai dar 16. Mas não tem só raiz quadrada, tem outras raízes também. E aí a gente fala, por exemplo, da raiz cúbica, mas não tem só ela, tem a raiz quarta, mas vai servir para a gente pensar direitinho. Ó. Ele quer saber aqui, ó, no exemplo da raiz cúbica de menos 8, ele quer saber qual é o número que eu multiplico ele por ele mesmo. Quantas vezes? 3 vezes, para que o resultado dê menos 8. E esse número é menos 2. Faz a conta de cabeça aí junto comigo, ó. Pega o menos 2, multiplica ele 1, 2, 3 vezes, ele por ele mesmo. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. E mais 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Olha o jogo de sinal aí, o jogo de sinal da multiplicação. E o mesmo vai valer para os valores que estão aí embaixo, tá bom? Então, é só uma questão de atenção e verificar qual é o significado de cada símbolo, tá ok? E aí, quando a gente pensa e monta todos esses cálculos, a gente tem agora um desafio a mais, é resolver esses cálculos quando eles aparecem em uma mesma conta. E essas contas aí, ó, a gente chama elas de expressões numéricas. Essas expressões numéricas, elas têm uma ordem que você precisa obedecer. Isso é igual uma fila em que você tem o seguinte, você tem as prioridades. Quem é que vai ser atendido primeiro? Quem é que você vai fazer primeiro? E aí a gente tem que prestar muita atenção, porque não é porque o cálculo aparece como o primeiro que ele vai ter que ser resolvido primeiro. E aí nós temos o seguinte, ó, resolve primeiro os parênteses, colchetes, chaves. Nessa ordem, tá? Primeiro parêntese, depois colchete e depois chaves. Depois que você terminar isso daí, ó, você vai para as potenciações e radiciações, tá ok? Potenciações e radiciações. E depois você passa para as multiplicações e divisões. E por último é que você vai fazer adições e subtrações. Tem que gravar essa ordem, tá? Porque se você não gravar essa ordem, você vai estar fazendo algum cálculo de maneira errada. E aí, não fica legal a gente olhar no exemplo. Olha esse exemplo aí. Qual é o primeiro cálculo que você tem que fazer? Parênteses. Eliminar os parênteses. E isso não significa que você vai ter que fazer tudo de uma vez, mas se tu tá bom de conta de cabeça, pode fazer de boa. Agora não esquece, é jogo de sinal de agora em diante e para sempre, tá bom? Quando você olha o primeiro cálculo, que é só o 6 mais 4, e faz esse cálculo normal, mas não esquece de que o 6 é positivo, o 4 é positivo, então soma e conserva o sinal. Lá no segundo cálculo, no segundo parêntese, aí você já tem que prestar muita atenção, porque é 3 menos 2. E aí você tem sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. E aí, ó, só fez o primeiro cálculo. O segundo lá do menos 1, pode deixar para a próxima rodada, tá bom? Isso é igual a um jogo, tem uma rodada de cada vez. E aí, ó, quando você passa para a segunda rodada, você ainda tem que prestar atenção quem é que está na vez. Ainda tem parênteses? Continua no parêntese. 1 menos 1 vai dar 0, e aí você fica com menos 10 mais 0, que vai dar menos 10. E não esquece do seguinte, olha, regra básica, um número ficou com 2 sinais, aí você tem que pensar no seguinte, ali vale como uma multiplicação. Não aparece, mas tem o 1, o número 1 lá fora invisível. Então é como se fosse menos 1 vezes menos 10. Mas tu nem precisa pensar nisso, ó. Tu nem precisa pensar nisso. Esquece esse menos 1 aí. Esquece ele completamente. Pensa só nos 2 sinais. Mas pensa com o jogo de sinal da multiplicação. Sinais iguais, resultado positivo. E aí termina o teu cálculo aí, finalizando aí com o 8 mais 10. E o valor numérico dessa expressão é igual a 18. Por quê? Porque o resultado final é 18.
Passando para a próxima. Um cálculo maior não significa que ele se tornou mais difícil, ele se tornou mais trabalhoso. Vai ser mais contas para você resolver, mas as regras permanecem intactas. É parêntese primeiro, parêntese. Então, olha só. Ah, mas tem mais de um parêntese aí. Ah, eles estão com a mesma prioridade, tá bom? Eles podem ser atendidos na mesma hora. Então, vai lá, ó. Primeiro parêntese, menos 5 mais 3. Sinal diferente? Subtrai e conserva o sinal do maior. Resultado, menos 2. Próximo parêntese. Lá está, ó. Olha para lá. Menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3, sinais diferentes de novo. Subtrai e conserva o sinal do maior. Vai dar 2 positivo. Lá no final, olha lá. Menos 1 mais 3, sinal diferente. Subtrai e conserva o sinal do maior. 2 positivos. Aí tu tem o seguinte, olha. Ainda não terminou o cálculo, ainda tem um parêntese para resolver. Perde mais um pouquinho de tempo, mas faz as coisas organizadas. Faz esse parêntese lá. Olha aí, ó. 2 menos 1 vai dar 1 positivo. E adianta logo, ó. O 1, não importa qual seja o expoente, é 1 multiplicado ele por ele mesmo. Nunca vai sair de 1. Não importa, aqui foi o 2, o expoente, mas se fosse 3 era a mesma coisa. Então pensa comigo, ó, passei, terminei de resolver os parênteses, agora eu passo resolvendo aonde tem potência, e só tem uma que está lá no final, ó, está bem aqui. E aí não divide antes, tá bom? Porque vai estar errado. Calcula a potência primeiro, que vai dar 2 elevado ao quadrado, que dá 4. E aí no próximo cálculo, paciência, vai fazendo aos poucos. Se tu tem dificuldade, organiza e vai fazendo um de cada vez. Ó, 16 dividido por 4 vai dar 4. Não esquece aí do jogo de sinal, que o 4 era positivo, o 16 era negativo, então dá menos 4. Aproveita e resolve também aí a multiplicação, menos 2 vezes 1, que vai dar menos 2. E lá na frente, ó, a divisão. Lembra que está a ordem? Já terminou os parênteses, já terminou as potências. Está na vez das multiplicações e das divisões. É por isso que tu está fazendo elas agora. Fez a divisão e aí nesse caso também tu pode deixar ela aí um pouco mais, esperando terminar o cochete. Mas ela não influencia no cálculo, tá? Então tu pode fazer logo. E aí tu tem o seguinte, olha. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4. Na próxima passada, menos 2 menos 4 vai dar menos 6. E olha o sinal negativo do lado de fora, sinal negativo do lado de dentro. Mesma regra da multiplicação. Sinais iguais, o resultado fica positivo. Para finalizar, a divisão que está do lado de fora. Menos 62 dividido por menos 2 vai dar mais 31. Com o mais 6, que foi o resultado que saiu lá do cochete, vai dar mais 37. E aí o valor numérico vai ser 37 dessa nossa expressão. Fazendo assim, parece fácil. Mas agora, exercita, faz as listas de exercício. E aí, qualquer dúvida, entre em contato. Valeu? Na próxima a gente continua, viu? E bons estudos a todos.